Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Você se considera uma pessoa feliz? Muitos acreditam que a felicidade é um estado complexo de realização e bem-estar. Uma pesquisa realizada no Reino Unido revela que a perda de um animal pode levar a um caso de luto, podendo até ser mais profundo que a morte de algum parente para algumas pessoas. E ainda, para muitos influenciadores, a carreira deixou de ser sinônimo de liberdade e passou a representar exaustão e pressão constante por presença online, passando a ser um trabalho cada vez menos almejado. Tudo isso e muito mais é que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando de um levantamento feito no Mato Grosso do Sul. Mostra que quase 87% das famílias começaram o ano com pelo menos um carnê para pagar. Uma pesquisa sobre endividamento das famílias em Campo Grande mostra que 68,6% dos lares encerraram o ano de 2025 com dívidas em parcelamento, como cartão de crédito, carnês e financiamentos, acima dos 65% registrados no mesmo período de 2024, indicando aumento nos compromissos financeiros das famílias na capital sul-mato-grossense. Em números absolutos, essa taxa representa mais de 226 mil famílias com dívidas em parcelas. Apesar disso, a inadimplência, que são as contas em atraso, teve leve queda, descendo de 30,3% para 29,4%, comparando dezembro de 2024 com dezembro de 2025. Por outro lado, subiu de 12,5% para 13,7% o percentual de famílias que dizem não ter condições de pagar essas dívidas. O levantamento também mostra que a renda familiar influencia no perfil de dívidas, com maior uso de carnês entre famílias de menor renda e maior uso de financiamentos de valores altos entre famílias de renda superior. O cartão de crédito continua sendo o principal instrumento de endividamento entre as famílias de todas as faixas de renda. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, com análise do Instituto de Pesquisa da FEComércio MS. Atravessar uma rua pode ser transformada em um exercício, pelo menos onde funcionam quase metade dos semáforos da cidade de São Paulo, que ficam apenas 5 segundos abertos para o pedestre, e para garantir a chegada do outro lado é preciso correr. Em uma cidade tão corrida como a cidade de São Paulo, atravessar a rua de um lado para o outro pode parecer uma grande aventura. São apenas 5 segundos para atravessar de um lado para o outro. 44% dos semáforos da cidade de São Paulo levam entre 4 a 5 segundos abertos. Um tempo que é considerado muito curto, principalmente para quem tem dificuldade de andar rápido, como é o caso de idosos, crianças e quem tem deficiência física. Inclusive, no período de janeiro a setembro de 2025, foram registradas 2.127 reclamações. E esse problema é sentido pela população no dia a dia. Tive um problema na perna e essa dificuldade que eu tive, eu tinha que esperar muito tempo para poder atravessar a rua. 30 segundos é muito pouco, né? Porque a gente tem a mobilidade idosa, ela tem que ter mais atenção ao atravessar, as crianças, os deficientes. É um período muito curto que deveria ser revisto e o semáforo ele deveria ter mais o cronograma de tempo, mostrando que vai fechar a 10, 20, 30 segundos, aí melhorava mais a mobilidade urbana. É muito curto, principalmente para a pessoa idosa que não tem uma habilidade mais veloz. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, afirma que os tempos de travessia são definidos de acordo com a largura da via, mas que em situações específicas esse tempo pode ser ampliado. A companhia também afirma que equipes técnicas vão vistoriar os locais para conferir os tempos programados e que, caso sejam encontradas falhas, medidas de manutenção serão adotadas. O ano de 2025 registrou o número recorde de feminicídios no Brasil. Foi um aumento de mais de 300% comparado com o ano de 2015.
De janeiro a dezembro de 2025, foram quase 1.500 casos de feminicídios. O total superou o recorde histórico. As estatísticas foram computadas pelos governos estaduais e enviadas pelo governo federal, que fez a divulgação. Os números devem aumentar. Os dados do mês de dezembro do estado de São Paulo ainda não foram atualizados na base do governo federal. Mas mesmo sem a contagem do último mês do ano, o estado do Sudeste brasileiro terminou com mais casos, seguido de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Ao longo de 2025, o Brasil registrou uma série de casos de feminicídios, e alguns apresentaram a violência extrema sofrida por mulheres, muitas vezes dentro de relacionamentos marcados por ameaças, agressões e histórico de perseguição. Em São Paulo, Tainara Souza Santos, de 31 anos, morreu após quase um mês internada em estado grave, depois de ser atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro na Marginal Tietê pelo seu ex-ficante. No Recife, um episódio igualmente brutal. Terminou com a morte de Isabelle Gomes de Macedo, de 40 anos, e de seus 4 filhos, com idades entre 1 e 7 anos, que morreram carbonizados após o companheiro atear fogo na casa depois de uma discussão. Em outubro, o governo federal fortaleceu a legislação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei que aumentou a pena para feminicídio e para crimes cometidos contra a mulher. A nova lei colocou uma pena mínima de 20 anos e a máxima de 40 anos. Antes, a Constituição previa a punição entre 12 a 30 anos. As mortes em acidentes de trânsito subiram na cidade de São Paulo em 2025. Segundo a plataforma Infosiga, os registros atingem o segundo maior patamar da série histórica. A capital paulista registrou em 2025 o segundo maior patamar de mortes em acidentes de trânsito da série histórica do Infosiga. Segundo a plataforma do governo, foram 1.034 mortes no trânsito da cidade, 5 a mais do que os 1.029 óbitos registrados em 2024. O número é o mais alto desde 2015, quando o Infosiga começou a divulgar os totais de sinistros de trânsito no estado de São Paulo. Naquele ano, a capital registrou 1.101 mortes em acidentes de trânsito. Em 2025, a maioria das vítimas é de motociclistas homens, com idade entre 25 e 29 anos, e a maior parte dos acidentes aconteceu aos domingos, em vias urbanas. O número de motociclistas mortos na capital paulista representa 37% do total de mortes no trânsito da cidade. Já as mortes de pedestres foram as que tiveram a maior alta no total de óbitos na cidade no ano. O número de atropelamentos cresceu 10%, passando de 372 mortes em 2024 para 410 mortes em 2025. As mortes em acidentes de carro diminuíram de 100 para 85, uma queda de 15%. E as mortes de ciclistas tiveram queda de 20%, passando de 44 para 35. Os eventos esportivos ganharam ainda mais força no Brasil, com maior participação feminina e presença de jovens atletas. Entre as modalidades praticadas, a corrida de rua se consolidou como a modalidade mais praticada do país. A corrida de rua se destaca entre os participantes por ser uma modalidade acessível, com provas que contemplam desde quem está começando até atletas de alto desempenho. Logo depois, aparecem o triatlo e o ciclismo entre as práticas mais procuradas. O levantamento reúne informações de inscrições feitas por diferentes meios digitais e é utilizado como base de análise por organizadores, patrocinadores e marcas do setor esportivo. No ano de 2025, as mulheres passaram a representar a maior parte dos inscritos em eventos esportivos. O resultado indica a retomada desse público após a pandemia e aponta para um crescimento contínuo, com maior participação e presença feminina nesse mercado. Outro ponto observado foi a mudança no perfil etário dos atletas, com a redução da idade média dos participantes em relação ao ano anterior. Os jovens da geração Z passaram a ter maior representatividade, motivados por experiências que envolvem a qualidade de vida, conexão digital e saúde emocional.
O estudo também mostra que cada vez mais atletas se deslocam para outras cidades ou estados para competir, reforçando o impacto do esporte no turismo e na economia local. O governo chinês tem implementado medidas para tentar reverter a tendência, como permitir que os casais tenham até 3 filhos. A taxa de natalidade no país é a mais baixa desde 1949, resultando em um declínio populacional. A China registrou a menor taxa de natalidade de sua história em 2025. O país enfrenta agora uma crise demográfica depois que a taxa de nascimentos caiu pela metade na última década, apesar do fim da política restritiva do filho único. As autoridades informaram que foram registrados 7.920.000 nascimentos no ano passado, uma taxa de 5,63 nascimentos por 1.000 habitantes. Esta foi a menor taxa de natalidade desde que o Escritório Nacional de Estatísticas começou a registrar os dados em 1949, ano de fundação da República Popular da China. As Nações Unidas previram que a população chinesa poderá cair de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas atualmente para 800 milhões até 2100, mesmo com as medidas adotadas para aumentar as taxas de fertilidade. Os nascimentos caíram 17% em 2025 em relação ao ano anterior. A população da China também diminuiu em quase 3 milhões e 400 mil pessoas no ano passado, em comparação com 2024, estendendo o declínio anual que começou em 2022. O governo tem se esforçado para aumentar as taxas de casamento e fertilidade, oferecendo subsídios para creches e taxando preservativos, enquanto lida com uma população em rápido envelhecimento. O país também registrou mais de 11 milhões de mortes em 2025, uma taxa de mortalidade de 8,04 por 1.000 habitantes, resultando em um declínio populacional. A definição de felicidade pode ter um significado diferente para cada pessoa, mas esse sentimento de estar bem e realizado é buscado por todos. Qual a definição de felicidade? Você se considera uma pessoa feliz? Muitos acreditam que a felicidade é um estado complexo de contentamento, realização e bem-estar. Neilza é psicóloga e nos explica o que é a felicidade. A felicidade é um estado. É uma característica. Para quem é cristão, felicidade é quem tem Cristo no coração. E felicidade é quando a gente olha para dentro, na psicanálise, dentro da gente mesmo e consegue ser feliz consigo mesmo, consegue se olhar e se enxergar como alguém especial, como alguém que veio ao mundo para fazer diferença. Cristiane crê que sua felicidade está embasada em Deus e família. Eu sou extremamente feliz e para mim o conceito de felicidade é ter Jesus, né? Jesus é a base de toda a felicidade. Se você tem felicidade, tem Jesus, você tem tudo, né? Constrói uma família feliz, constrói um círculo de amigos feliz e tudo que fica em torno de você também se torna feliz. De acordo com a psicóloga Neilza, a felicidade difere dos prazeres momentâneos. Sim, existem momentos, pessoas que têm momentos de alegria, existem pessoas que riem e não são felizes, que riem o tempo todo. Eu conheço uma amiga que ela é muito alegre. Um exemplo é o palhaço. O palhaço, faz palhaçada, né? Parece ter alegria, mas às vezes ele é infeliz. Por dentro dele, ele talvez não seja feliz. A felicidade tem que vir de dentro. Laureni, a exemplo da Cristiane, também crê que Deus e o trabalho são as causas de sua felicidade. Eu sou feliz porque tenho um Deus, né? Em primeiro lugar na minha vida e pelo meu trabalho, né? Que é o que eu gosto de ver, ser uma pessoa ambulante. Você trabalhando com o que gosta é a melhor coisa. Porque não adianta você estar triste, você cotar coisas na cabeça. Que às vezes você entristece, fica mais pior, você caia. Sobre a questão da influência genética na felicidade, a psicóloga enfatiza. Não existe. Eu acredito que pode ser hábitos, né? Que faz a pessoa, talvez, do convívio. Segundo Valmir, o segredo de sua felicidade é trabalhar. Sou muito feliz, grato. E se você quer ter essa felicidade que talvez falte dentro do seu coração, gente, não tem coisa melhor do que ter paz.
fase, principalmente dentro do seu lar, na sua casa, na família. Se você tiver tudo isso aí, você pode ter certeza que a felicidade ela vem dentro do seu coração. E quando começa a bater assim aquela nostalgia, aquela tristeza que começa a querer encostar, qual o truque? Vai em algum lugar, ouve uma música, dá a receita aí pra gente? Boa pergunta essa daí, viu? Nada melhor que uma boa música, né? Um louvor principalmente, entendeu? E ó, se quer ser feliz de verdade, vai trabalhar, acorda cedo. A melhor coisa que existe do mundo para a pessoa ser feliz chama-se trabalho. Gente, eu sou grato por tudo, a Deus, minha família e principalmente meu trabalho. Você pode ter certeza disso. Eu amo o que eu faço. Sônia se considera muito feliz e dá dicas de como afastar a tristeza. Quando vem aquele desânimo, eu pego muito com meu Deus e mantenho distância de gente da energia negativa perto de mim. Eu gosto de gente que tem energia bem pra cima, que nem a minha. Tristeza pra mim não me acompanha, não. O mundo pode estar desabando que eu tô, ó. Numa sociedade cada vez mais materialista e consumista, acredita-se que o ter, em detrimento do ser, é o que trará a felicidade. O materialismo pode impedir muito a felicidade, porque a gente fica tão preocupado com ter coisas, conseguir coisas, e a gente vê as propagandas que tem nas mídias, nas redes sociais, enfatizando que você tem que ter aquilo, tem que consumir aquilo, celulares ou qualquer outras coisas, e isso acaba a pessoa esquecendo de ser quem ela é. Neilza Ramos elenca uma série de atitudes que podem trazer felicidade. Uma das coisas é praticar gratidão. Quando a gente pratica gratidão, quando a gente é grato diariamente pelas coisas, grato por viver, por acordar, por respirar. Uma outra coisa é quando a pessoa procura meditar. Procura um momento devocional para quem é cristão, ter um momento consigo mesmo. Isso ajuda muito a gente a ser feliz. Uma outra coisa é cuidar do corpo, fazer exercícios físicos. Além do sono, exercícios físicos, caminhada, coisas que ajudam a dar saúde e ajuda na mente também. Outra coisa, estabelecer metas diárias. Você não querer fazer tudo de uma vez. Estabelece, faz uma lista das coisas que você vai realizar naquele dia. Alimentar pensamentos positivos. Pensar coisas agradáveis. A maior trufa do Brasil foi encontrada no Rio Grande do Sul. O alimento chega a custar R$10 mil o quilo. Acompanhe. Antes de qualquer coisa, é importante esclarecer. Essa não é a trufa chocolate, é a trufa fungo, considerada uma das iguarias mais raras e valorizadas da gastronomia mundial. Contada como a maior já registrada no Brasil, pesava 213 gramas, quase 2.000% a mais que o tamanho médio desse tipo de fungo, que costuma variar entre 10 e 20 gramas. O achado aconteceu na primeira semana de janeiro, em uma fazenda especializada no cultivo de noz pecan, na cidade de Encruzilhada do Sul, no interior do estado. Segundo a administradora da propriedade, as trufas só se desenvolvem em condições muito específicas, o que torna a ocorrência ainda mais rara. Depois da retirada da natureza, a trufa perdeu a umidade e teve uma leve redução de peso, chegando a 207 gramas. Mesmo assim, manteve alto valor de mercado. A base de preço é de R$10 mil o quilo, e essa peça foi vendida por mais de R$2 mil a um restaurante de São Paulo. Até então, o maior exemplar registrado no país tinha 134 gramas, encontrado em 2021 na cidade de Cachoeira do Sul, também aqui no estado. E 2 estudantes de 17 anos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desenvolveram um dispositivo portátil que utiliza inteligência artificial para detectar o câncer de pele. O aparelho analisa lesões em poucos segundos. 2 estudantes de 17 anos de Porto Alegre desenvolveram um dispositivo portátil com inteligência artificial para auxiliar na detecção do câncer de pele. Chamado de Skin Scan, o equipamento analisa lesões e em poucos segundos atingiu 77% de precisão nos testes realizados até agora. O projeto foi criado pelos alunos do ensino médio a partir da união entre pesquisa em saúde e conhecimentos em robótica.
Produzido em uma impressora 3D, o dispositivo pesa cerca de 500 gramas e utiliza uma inteligência artificial treinada com mais de 10 mil imagens de lesões benignas e malignas. Durante a análise, o sistema captura 12 imagens da pele e indica se o padrão é considerado suspeito. Essa iniciativa rendeu à dupla um prêmio na Mostratec, a maior feira científica da América Latina. Segundo os orientadores, o objetivo não é substituir o diagnóstico médico, mas sim auxiliar na triagem inicial, especialmente em regiões com poucos especialistas. Dados do Ministério da Saúde apontam que o câncer de pele é o mais comum no Brasil, mas tem mais de 90% de chance de cura quando é diagnosticado precocemente. A equipe agora já busca parcerias para avançar aos testes clínicos. O maior aquário de água doce do mundo, que fica no Pantanal, está com novos inquilinos. São peixes modificados em laboratório, brilham no escuro e encantam mais do que o normal. Logo na entrada, os visitantes recebem um guia que apresenta os novos peixes que chegaram ao cervo do aquário. As cores intensas e brilhantes chamam a atenção. Chama, né? Nunca tinha visto um peixe cor-de-rosa. O Bioparque Pantanal recebeu em junho do ano passado 18 peixes resgatados pelo Imaçu durante uma fiscalização numa loja de aquarismo aqui em Campo Grande. Depois de meses de acompanhamento técnico, os animais agora passam a ser exibidos ao público. Eles foram para a nossa quarentena, né, onde foram avaliados pelos médicos veterinários, feito todo um protocolo sanitário. Depois eles foram acompanhados pelos zootecnistas na parte de nutrição e os biólogos na parte de bem-estar animal. Então, depois que fechou todo esse protocolo e garantiu que esses animais estão com bem-estar, eles foram introduzidos aqui na exposição do Bioparque Pantanal. Conhecida como tetra negro, esses exemplares foram geneticamente modificados em laboratório. Essa espécie, originalmente, ela é do Pantanal, né? E ela foi levada para a Ásia, onde foi modificada geneticamente. Então, os asiáticos incluíram alguns genes de água-viva, de corais, para trazer esse aspecto fluorescente desse bicho. Isso chama muita atenção, né, de crianças, de adultos que querem ter peixes em casa. A criação, manutenção e comercialização desses peixes são consideradas infrações graves pela legislação ambiental. As multas variam de 60 a 500 mil reais, de acordo com a gravidade e reincidência. Achei bem interessante, mas no fundo, se a gente for pensar bem, dói, né? Porque é um crime ambiental. Eles vieram para o Bioparque Pantanal justamente para atuar na parte de educação ambiental, de alertar a população que não deve comprar peixes ilegais, né? E principalmente aqueles que podem trazer um grau de ameaça para nossas espécies. O turismo brasileiro anunciou um novo recorde. Nos 10 primeiros meses, no ano passado, o faturamento foi de 185 bilhões de reais. Segundo o levantamento mais recente da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismos de São Paulo, com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o ano passado foi histórico para o turismo brasileiro e consolidou uma trajetória de crescimento consecutivo, especialmente na arrecadação. Os dados mostram que o faturamento de 2025 foi o maior desde que a pesquisa começou a ser realizada em 2011. Em comparação com o mesmo período de 2024, a alta foi de 6,4%. Praticamente todos os segmentos analisados tiveram avanço. O destaque ficou para o transporte aéreo de passageiros, que apontou um faturamento de 48 bilhões de reais em alta de 10,2% na comparação com o período de janeiro a outubro de 2024. O setor de alimentação também aparece com bons números. O faturamento chegou a 28 bilhões de reais nos 10 meses de 2025, uma alta de 6,2% no mesmo comparativo. O maior crescimento percentual ficou com o setor de alojamento, que de janeiro a outubro faturou 22 bilhões e 600 milhões de reais, um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2024. Isoladamente, o mês de outubro de 2025 também registrou um recorde histórico, com um faturamento de 10 bilhões e 400 milhões de reais, um crescimento de 6,5% quando comparado ao
ao mesmo período do ano anterior. O 10º mês do ano foi o terceiro melhor resultado da série histórica anual, ficando atrás apenas dos meses de janeiro, quando o faturamento do setor alcançou 21 bilhões e 200 milhões de reais em julho, contra 19,7 bilhões de reais. No acumulado do ano, os maiores aumentos do faturamento no setor foram registrados no Rio Grande do Sul, com 13,5%, no Amazonas, com 11,1% e na Bahia, com 9,6%. Uma das novidades para quem vai ao mercado municipal de São Paulo é um espaço com uma grande variedade de grãos de café, torras e sabores. Uma alternativa para os consumidores que não economizam na hora que sentem aquele cheiro para lá de especial. 1.430. Esse é o número de xícaras de café que, em média, um brasileiro comum consome no ano. Um dado que chama muita atenção, ainda mais pela alta no valor do produto nos últimos meses, que ainda assim não diminuiu o consumo no país. Apesar de o Brasil ser o maior produtor de café do mundo, quase metade dessa produção fica aqui para o consumo da própria nação. E o jeito que os brasileiros consomem café tem mudado ao longo do tempo. O paladar do brasileiro está cada vez mais refinado e quando o assunto é café, a bebida mais consumida no país depois da água, a busca por uma boa qualidade, principalmente uma ótima experiência, tem feito esse mercado avançar a cada ano. Olha, eu sou de Minas Gerais e café é uma coisa muito séria, né, no meu estado. Eu acho que café, pra mim, tem que ter... Eu gosto do ritual do café. Eu gosto do café... eu sinto o café como um abraço. Que eu acho que o momento de tomar café é o momento que você pausa ali o seu dia. Nada de celular, computador, telefone, deixa tudo pra lá. Senta, toma o seu cafezinho, faz todo aquele ritual. E no mercado municipal de São Paulo, uma grande variedade de grãos tem atraído bastante gente que, em meio a tanta opção, descobre a melhor forma para se escolher um bom café. Aqui a gente tem 40 variedades de café, entre arábica e canéfora, e aí a gente tem muitas variedades dentro de muitos processos e muito sensoriais, para todos os gostos. Mas a verdade é que a gente vai apresentando todas as variedades, explicando um pouquinho, sentindo o aroma, e aí a pessoa naturalmente vai escolhendo. E aí a pessoa vai sentindo o aroma e normalmente pede a gente passar na hora. Aí a gente pode passar pelo V60 ou no globinho, igual tá ali, né? A gente vai fazendo, a pessoa se joga. Além de um bom café, o que muda na tendência do mercado atual é a boa experiência que o cliente tem. Poder participar de todo o processo é um ponto que o público tem levado muito em consideração. Acabei de passar por isso aqui e foi maravilhoso assistir todo, entender o processo, qual grão que é bom para cada tipo, a moagem. Nossa, acho que a experiência é muito válida. Vem pra cá, gente, a experiência é ótima. Tendência. Essa é a palavra que resume o cafezinho no país. Seja de manhã, à tarde ou à noite, essa tendência permanecerá com vida longa nas famílias e cidades brasileiras. E é mais que comprovado que a morte de um animal de estimação causa tristeza em seus tutores. Mas a perda de um animal pode levar a um caso de luto, podendo até ser mais profundo que a morte de um parente. Sabia disso? Essa é a conclusão de um novo estudo realizado no Reino Unido. O luto prolongado é uma condição em que a pessoa sofre uma dor intensa e incapacitante decorrente de uma perda significativa de forma persistente. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, quando o assunto se refere à morte de um animal, este assunto ainda não é encarado como um evento capaz de causar esse tipo de transtorno nas pessoas. No entanto, um novo estudo veiculado na revista científica PLOS ONE defende a importância de revisar essa diretriz. A pesquisa partiu de um grupo inicial de 975 adultos do Reino Unido que forneceram informações online sobre diferentes experiências de luto vivenciadas. Da amostra total, 295 participantes relataram já ter passado tanto pela perda de entes queridos quanto pela perda de animais de estimação. Ao serem questionados sobre qual luto foi o mais doloroso, 21% desses participantes afirmaram que a morte de um animal foi o mais difícil. Apenas a morte de um pai ou uma mãe apresentou um percentual maior, com 42% do total das respostas.
De acordo com os dados do estudo, a morte de um amigo próximo, parceiro ou irmãos foi mencionada menos vezes do que a perda de um animal de estimação. O estudo também levou em consideração o transtorno de luto prolongado. Nesse contexto, 84 pessoas dentro do total de participantes se enquadraram no diagnóstico. Entre aqueles que perderam animais de estimação, 7% desenvolveram a condição caracterizada por viver o luto de forma persistente e incapacitante. Os dados coletados concluem que o luto prolongado pode ser vivenciado independentemente da espécie do ser vivo que morreu. Para alguns especialistas, falar sobre o luto após a perda de um animal tornou-se mais fácil nos últimos anos, principalmente após a pandemia de Covid-19. Especialistas destacam que reconhecer o luto é fundamental, pois permite que as pessoas que enfrentam esse desafio tenham melhores condições de atravessar esse momento. Entretanto, não aceitar diferentes tipos de luto faz com que a pessoa enlutada não viva esse sentimento de maneira saudável. Esse cenário pode levar à repreensão emocional e à falta de apoio, já que o não reconhecimento do sofrimento enfrentado amplia o risco de desenvolvimento do transtorno de luto prolongado, afirmam os especialistas. Para outros pesquisadores, o estudo realizado no Reino Unido apresenta algumas limitações, uma vez que foi baseado apenas em uma realidade cultural. E uma vaca que viralizou nas redes sociais está deixando cientistas intrigados porque ela usa pedaços de madeira para se coçar. O animal vem sendo acompanhado pelo dono por 10 anos. Ele notou que o animal mostrou uma habilidade nada comum entre a espécie. Durante a última década, Verônica foi observada por seu dono ocasionalmente, pegando gravetos com a boca, manobrando as pontas para alcançar áreas do corpo que ela não conseguiria alcançar de outra forma. Quando uma equipe de especialistas em comportamento animal da Universidade de Medicina Veterinária de Viena viu recentemente um vídeo de Verônica em ação, eles perceberam que seu uso de gravetos era excepcional. O comportamento inovador de Verônica é relatado em um novo estudo, o primeiro a descrever o uso de ferramentas em uma vaca de estimação, de acordo com os pesquisadores. A pesquisa abre caminhos para que mais bovinos sejam observados quanto a essa característica e pode ser uma evidência de que as capacidades cognitivas dos animais da fazenda são maiores do que se pensava anteriormente. Verônica, uma vaca da raça Swiss Brown, vive em uma fazenda na pequena cidade austríaca. Ela tem tudo que uma vaca de estimação poderia sonhar, incluindo um prado verdejante e muitos vizinhos que cumprimentam quando passam. Para testar até que ponto iam as habilidades de Verônica no uso de ferramentas, os pesquisadores realizaram uma série de testes controlados, nos quais colocaram uma escova de jardim na frente da vaca em várias orientações. Cada vez que Verônica usava sua longa língua para pegar a escova, eles registravam qual extremidade ela selecionava e a região do corpo que ela visava ao se coçar. Os pesquisadores descobriram que Verônica não apenas demonstrava o uso real de ferramentas, quando uma ferramenta serve a um propósito funcional e permite que o indivíduo expanda seus próprios limites corporais, mas também tinha uma clara preferência por como a ferramenta era usada. O lado da escova com as cerdas era usado quando Verônica esfregava a pele grossa da parte superior do corpo, e o cabo rombo era usado para as áreas da parte inferior do corpo, onde sua pele é mais delicada, como o Uberi. Embora os chimpanzés tenham a vantagem de mãos e polegares oponíveis, Verônica ainda surpreendeu os pesquisadores com o controle que demonstrava com a boca. Ela ajustava a pegada dependendo do lado da escova que desejava, da parte do corpo que estava visando e da amplitude de movimento necessária para a área. A imagem do criador de conteúdo como alguém que vive de publicidade, recebe produtos em casa e trabalha de qualquer lugar no mundo, já não convence quem está dentro desse universo. Para muitos profissionais do ramo, a carreira deixou de ser sinônimo de liberdade e passou a representar exaustão, sobrecarga e pressão constante por presença online. O estudo da Manchete aponta que 51% dos influenciadores consideraram abandonar a carreira nos últimos 12 meses. O dado chama atenção não por falta de público ou de interesse nas redes,
mas pelo desgaste provocado por uma rotina intensa, pouco previsível e muitas vezes mal remunerada. É que por trás de vídeos curtos e posts que duram poucos segundos no feed, existe uma carga de trabalho que se aproxima e, em alguns casos, ultrapassa a de empregos tradicionais. Ainda assim, o reconhecimento profissional não acompanha todo esse esforço. O trabalho é marcado por paradoxos como: o criador precisa estar sempre disponível, mas não pode falhar. Precisa crescer, mas sem perder a autenticidade. Precisa monetizar, mas sem parecer comercial demais. E precisa descansar, mas sente que não pode desaparecer. Apesar do crescimento da economia de alguns criadores, o estigma persiste. Cerca de 31% dos criadores afirmam que as pessoas ainda não veem a criação de conteúdo como um trabalho de verdade. Para 26%, as pessoas acham que é fácil. Para 19% acreditam que não toma tanto tempo. Já 12% ainda ouvem que criadores são ricos. Ainda de acordo com a pesquisa, os criadores investem um tempo importante para ter resultados. São quase 20 horas por semana apenas com planejamento, gravação e edição de conteúdo. Isso antes mesmo de considerar tarefas administrativas, negociações com marcas, controle financeiro ou outros trabalhos paralelos. A pesquisa também apontou sobre o tempo que é dedicado para responder os comentários e mensagens diretas, que consome de 2 a 3 horas por semana, dependendo do tamanho da audiência. Para 5% dos criadores, a gestão da caixa de entrada já equivale a um trabalho em tempo integral. O contraste é claro. Enquanto 83% dos usuários dizem não esperar respostas de criadores, muitos profissionais assumem essa carga como uma obrigação, com medo de perder engajamento, oportunidades ou relevância. Mesmo com uma rotina intensa, poucos criadores se veem como empresas e apenas 14% afirmam se considerar um negócio. Outros 36% se enxergam como uma marca, enquanto 50% se dizem ser apenas uma pessoa que posta conteúdo. E quando se fala do retorno financeiro, a falta de estrutura profissional impacta diretamente a renda. Quase 3 em cada 4 criadores ganham o equivalente a R$53 mil com conteúdo. Apenas 1 em cada 10 ultrapassa os R$159 mil anuais. Os pagamentos das plataformas são a principal fonte de receita, representando 39% dos ganhos. Quando perguntados sobre os desafios para 2026, os criadores apontaram a competição com conteúdo gerado por inteligência artificial como a principal preocupação. Em seguida, aparecem a dificuldade de se destacar em feeds saturados, construir comunidades autênticas e garantir parcerias com marcas. O estudo também apontou que 1 em cada 4 pessoas relatou sentir-se esgotada, sobrecarregada ou apática após passar tempo nas redes. Mesmo assim, 1 em cada 10 gostaria de fazer uma pausa, mas sente que não pode, seja por trabalho ou pela dificuldade de se desconectar. Mas mesmo diante dos desafios, para quem pretende seguir a carreira de influenciador, é importante: faça conteúdos de alta qualidade, conheça seu público-alvo, faça um planejamento, poste conteúdo com frequência, tenha o seu próprio estilo e interaja com outros influenciadores. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!